ouvintes, com alegria muito grande no meu coração, que mais uma vez nós estaremos dando a sequência ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero desde já agradecer a você que tem nos acompanhado, a você que ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa estar recebendo as atualizações. Nós temos procurado levar a palavra do Senhor através deste canal. E você é nosso convidado para fazer parte desta obra tão maravilhosa na qual o Senhor tem nos abençoado, e eu tenho certeza absoluta que tem abençoado também a sua vida. Hoje nós estaremos então meditando no versículo 26 e no versículo 27 do primeiro capítulo de Romanos. E antes de nós lermos este versículo, eu gostaria de colocar aqui três coisas sobre a lei do homem ou da natureza e uma lei de Deus. E essa natureza, ela diz respeito à ordem dos acontecimentos nas nossas vidas. E a natureza e o homem, eles proporcionam ao homem, primeiro, as coisas boas e depois as coisas ruins. A lei de Deus é diferente. O Senhor coloca primeiro as coisas desagradáveis aos olhos dos homens e depois as coisas excelentes aos olhos dos homens. E uma prova muito clara disto é a nossa vida. Perceba que a vida proporciona a nós a força da juventude, o vigor da vida. Só que depois a velhice, o cansaço e assim sucessivamente. Perceba também que o crente, ele leva uma cruz. Ele tem uma cruz para carregar aqui na terra. Mas esta cruz, ela será substituída por uma coroa. A mesma coisa acontece aqui. Talvez você está pensando, essas palavras são difíceis. Esta doutrina que o apóstolo Paulo apresenta em primeiro lugar aqui na carta aos Romanos, que trata sobre a depravação do homem, é uma doutrina difícil de se entender, é uma doutrina difícil de nós assimilarmos, mas é exatamente isso que precisamos compreender. Então, olha, o peso da primeira doutrina apresentada por Paulo, existe um peso muito grande nestas palavras, tanto na questão do entendimento, quanto na questão de nós nos rendermos e nós entendermos que muitas das vezes nós estamos dentro destas verdades aqui e que precisamos urgentemente de mudança na nossa vida para que o Senhor possa fazer a obra que precisa ser feita nas nossas vidas. Em último lugar, este ensinamento desta doutrina da depravação do homem precisa levar a nós entendermos que nós somos salvos pela graça de Deus. E é isto que o apóstolo Paulo ele está trabalhando nesta primeira doutrina apresentada aqui. Ele está fazendo tudo para provar a mim e a você que nós dependemos da graça de Deus para sermos salvos. Então fique conosco, nos acompanhe, vamos observar estes capítulos, procurar entender o coração de Paulo quando ele escreve estes versículos. Não se esqueça de rever também as outras aulas, é muito importante, aonde nós vamos entender que este é o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno e que Deus revelou para o apóstolo Paulo aqui nesta carta maravilhosa. Vamos então à palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário,
à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ainda o versículo de número 32 nos diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Estes versículos, nós vamos procurar o entendimento à luz da doutrina exposta por Paulo a partir do versículo 18. Em primeiro lugar, pelo que Deus os abandonou. Na Nova Versão Internacional nós encontramos: por causa disso, Deus os entregou. E nós falamos aqui na aula passada que existem 3 expressões neste capítulo que nos dizem respeito à entrega de Deus ao homem, às suas concupiscências, às suas vontades, como nós vimos no encontro passado. Aqui nós encontramos a entrega de Deus às paixões infames. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de observar esta primeira expressão. Pelo que Deus os abandonou. Ou por causa disso, Deus os abandonou. Por causa disto, o quê? Porque o homem, eles reteram a verdade. O homem, ele ouviu a verdade do Senhor, mas não quis guardar no coração. Homens entenderam a palavra, mas não explicaram. Houve uma inversão de valores. Ele não aceitou a verdade da palavra do Senhor para as suas vidas. Esta não aceitação, ou este ato de o homem não querer a verdade, levou o homem a não adorar a Deus como Deus. Observem e compreendam que a depravação no coração do homem é uma consequência. E esta consequência, ela tem o seu ponto principal quando nós deixamos de observar a palavra de Deus na sua totalidade. Então veja que quando eles não adoraram a Deus como Deus, eles também não renderam graças. Além disso, eles tiveram pensamentos fúteis, tiveram um coração insensato. E esta insensatez de coração levou-os a terem coração obscurecido. E este obscurecimento de coração levou o homem a pensar que era sábio, mas na verdade eram loucos. E isto também levou eles a adorarem a criatura ao invés do Criador. E é muito importante nós observarmos aqui que esta é a realidade da maioria das pessoas que estão hoje fazendo parte da raça humana, porque muitos não querem estar comprometidos com a verdade da palavra do Senhor. Mas eu acredito que Deus tem um remanescente. Eu creio que Deus tem homens, Deus tem mulheres que Ele reservou para estes dias, que vão
colocar a palavra verdadeira como ela é. Por quê? Porque a cura para as nossas vidas está no entendimento e na prática da verdadeira palavra do Senhor. Então veja, após este desencadeamento, então Deus os entregou. Deus os entregou a quê? As paixões infames. Na Nova Versão Internacional está escrito as paixões vergonhosas. E o resultado deste abandono de Deus ao homem, a essas paixões, levou eles à depravação sexual em último grau. O apóstolo Paulo então nos diz no versículo 26 que até suas mulheres. Por que ele usa esta expressão? Até as suas mulheres. Olha, perverteram sexualmente. E a perversão está no ato de mudarem o uso natural do sexo. Por que até as mulheres? Porque o profeta Isaías, o capítulo 49 e o versículo de número 15 nos informa que pode até uma mãe abandonar um filho, mas Deus não o abandona. E neste versículo o Senhor coloca o amor da mulher maior do que o amor do homem, apenas abaixo do amor de Deus. Então quando o apóstolo usa essa expressão, até as mulheres, ou seja, as mulheres amam mais. As mulheres, elas têm um sentimento diferente do homem. Observe em relação ao sexo, que a mulher ela precisa ser estimulada. O homem, ele não precisa de estímulo, basta apenas um olhar, basta apenas um pensamento. Mas a mulher ela precisa do estímulo ao ato sexual. E aqui o apóstolo Paulo diz, até as mulheres, ou seja, até o lado humano mais forte nesse sentido, perverteu-se. E esta perversão está no ato de mudarem o uso natural do sexo. E o que é o uso natural do sexo? É o sexo para a reprodução da vida. Como Deus criou Adão e Eva no princípio e disse a eles, frutificai e multiplicai e sejam uma só carne. Então, o uso natural do sexo é homem e mulher para a reprodução da vida. Porém, a sociedade mudou. E qual é a prática? Qual é este resultado desta mudança nessa questão na sociedade de hoje? Olha, na prática, o que é essa mudança? O lesbianismo, o sexo oral, o sexo anal, tudo coisas que vêm para perverter a palavra do Senhor, mas que nesta oportunidade o Senhor possa nos dar graça e nós possamos compreender isto. Eu compreendo que é uma doutrina de difícil assimilação, de difícil compreensão, porque a sociedade está mergulhada nisto, a sociedade busca isso, a sociedade divulga isto, mas a palavra do Senhor vem nos dizendo que isto é perversão diante dos olhos do Senhor. O versículo 27 nos diz, e semelhantemente, ou igual às mulheres, os homens ou os varões, deixando o uso natural da mulher, ou seja, deixando o ato sexual natural, deixado por Deus, lá no Jardim do Éden, que era homem e mulher, para a reprodução da vida. Então estes homens
se inflamaram em sua sensualidade, uns para com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Observem, a palavra se inflamaram significa arderam-se em paixões, como está na Nova Versão Internacional. A nova tradução da linguagem de hoje nos diz que queimaram-se de paixão. E aqui é muito importante nós observarmos que se inflamaram tem um sentido bem com muito mais intensidade do que as mulheres. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos cubra com o seu sangue, porque vivemos em um período de tempo em que o homossexualismo, o lesbianismo, parece que é uma prática natural. Porém, a palavra do Senhor nos informa que isto é abominação aos olhos do Senhor, que isto cheira mal às narinas do Senhor, como Sodoma e Gomorra. Que o Senhor possa nos dar compreensão e levantar homens, levantar profetas, levantar pregadores para levar a verdadeira palavra a estas pessoas que tanto precisam da salvação do Senhor para as suas vidas. Eles recebem em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E aqui nós encontramos a justiça de Deus no presente e no futuro. E nós precisamos entender que a justiça de Deus no presente, ela é parcial. E no futuro, ela é total. Então o apóstolo nos diz aqui que estas pessoas que cometem este tipo de pecado, eles recebem, ou recebendo no presente, olha, em si mesmo a recompensa. Ou seja, aqui nós entendemos que o apóstolo Paulo fala do sentimento de juízo, da falta de alegria, da falta da verdadeira felicidade, da falta do instinto verdadeiro que o Senhor deixou para o homem, e que essas pessoas, elas não conseguem desfrutar estas alegrias interiores. Agora vamos observar algo muito interessante aqui dentro desta palavra. O versículo de número 32 nos diz que estes homens, essas pessoas conheceram Deus. Essas pessoas, elas tiveram acesso ao conhecimento de Deus pela palavra, pela natureza. Porque lembra que a natureza ela informa os atributos invisíveis de Deus, como a sua divindade e como o seu eterno poder. Então, essas pessoas tiveram acesso ao conhecimento de Deus. Agora ele diz assim, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. E aqui é uma pergunta muito importante para nós, crentes. Se essas pessoas são dignas de morte, por que Deus não os mata? Ou por que ainda estão vivas estas pessoas? Porque Deus ama essas pessoas da mesma forma que ama eu, da mesma forma que ama você. O que Deus odeia e a justiça de Deus é sobre o pecado que essas pessoas cometem.
E se Deus não extermina da face da terra esse tipo de pessoa, é porque Ele espera de mim e de você que nós possamos levar a verdadeira palavra, que nós possamos levar, mostrar a essas pessoas que o que Deus tem para as nossas vidas, as nossas é para a minha e para a delas também, é muito maior do que um prazer terreno, do que uma entrega sexual. É muito maior o que Deus tem para nós. É muito maior e nós precisamos entender isto. E a oração que eu faço é que Deus levante homens, Deus levante mulheres que sejam prontos, que estejam preparados para levar a palavra do Senhor a estas pessoas que tanto precisam da graça de Deus em suas vidas. Então fica aqui este questionamento: se essas pessoas são dignas de morte, por que Deus ainda não os matou? Porque Ele espera de mim, Ele espera de você, que você possa ter um encontro genuíno com o Senhor e que este encontro te leve a falar a palavra do Senhor a estas pessoas. Nós estaremos aqui analisando este versículo no nosso último encontro. E nós estaremos então analisando só este versículo. Por quê? Porque na realidade, este versículo, ele conclui toda essa questão da depravação. Mas aqui eu coloquei somente para nós entendermos que a graça de Deus, ela também é dispensada para essas pessoas que estão neste estado pecaminoso. Para concluirmos, considerações teológicas que eu gostaria de deixar aqui na conclusão desta palavra. E essas considerações, dentre tantas, nós vamos destacar 3 considerações teológicas. A primeira consideração: Deus é, ao mesmo tempo, amor e justiça. Observem que este texto nos informa isto, que Deus é amor, mas que ao mesmo tempo Ele é justiça. O tema da carta de Romanos é o Evangelho da justiça de Deus. Então, perceba que aqui está muito claro que Deus, Ele entregou, não porque Ele é ruim, não porque Ele é injusto, não, mas é exatamente porque Ele é justo. A segunda consideração teológica deste texto: o homem precisa de Jesus e da atuação do Espírito Santo para ser salvo. E esta é a mente do apóstolo Paulo, guiada pelo Espírito Santo, para deixar claro para mim e para você que nós dependemos de Jesus e da ação do Espírito Santo para sermos salvos. Por quê? Porque se formos guiados pelos nossos próprios sentimentos, se formos guiados pelas nossas paixões carnais, nenhum homem consegue se manter puro nesta terra. Mas a ação do Espírito Santo, oh aleluia, gera em nós, aleluia, esta capacidade ou essa condição de sermos puros diante do Senhor. A terceira e a última consideração teológica, que é muito importante nós entendermos, é que o apóstolo Paulo, ele não aprova as práticas sexuais entre o mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Ele não aprova estas práticas, porém não os condena e
espera que estas pessoas entendam e se arrependam dos seus pecados. E isto precisa ser uma lição para as nossas vidas. E que estas lições possam nos levar a orar, a clamar a Deus, a interceder a Deus por essas pessoas que estão mergulhadas nestas práticas. Estaremos orando e nesta oração eu te peço, clame ao Senhor, busque ao Senhor o entendimento desta palavra e se coloque diante do Senhor para fazer o que for preciso para resgatar almas que estão sendo levadas ao inferno. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande e eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, até que o Senhor nos abençoou. Agora, papaizinho amado, eu te peço que esta palavra ela possa arder nos nossos corações e que nós venhamos a entender que há uma necessidade de buscarmos as pessoas que estão no mundo, que estão mergulhadas, Senhor, nos abismos sexuais, nas práticas, nas orgias, mas que o Senhor morreu para resgatar estas vidas também. Agora, Senhor, eu te peço, levanta um exército de homens, de mulheres, comprometidos com a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, que nos leve a entender que nós somos dependentes de Ti e que precisamos que o Senhor nos segure para que nós possamos nos manter em pé. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Amém.